insuficiência cardíaca é uma doença caracterizada pelo mau funcionamento do coração e que se manifesta, na maioria das vezes, por cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas e até mesmo por tonturas, desmaios e até mesmo a morte. É uma doença muito frequente no nosso dia a dia, grave e que tem sérias implicações na qualidade de vida do paciente. É comum o paciente com insuficiência cardíaca ter sérias restrições nas suas atividades diárias, como tomar banho, subir um lance de escadas, acordar no meio da noite com falta de ar. E também é muito comum o paciente com insuficiência cardíaca visitar os serviços de emergência, queixando-se de cansaço e falta de ar, e que muitas vezes isso pode ser erroneamente atribuído a doenças do pulmão, a ansiedade, e na verdade ele tem uma doença cardíaca de base. O que causa a insuficiência cardíaca são as doenças comumente do dia a dia. A hipertensão arterial maltratada, ela invariavelmente vai evoluir para algum grau de insuficiência cardíaca. Um infarto, uma doença de Chagas, o uso de quimioterapia no tratamento de câncer, o uso de radioterapia no tratamento do câncer e outras doenças cardíacas e não cardíacas, elas invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a gravidade da doença, elas vão fazer com que o paciente desenvolva um certo grau de insuficiência cardíaca. Portanto, é uma doença extremamente comum no nosso meio, uma doença grave e que interna bastante. Os pacientes que se internam por insuficiência cardíaca, eles têm um impacto ruim na sua qualidade de vida, eles geralmente permanecem de 5 a 7 dias no mínimo no hospital, então isso acaba comprometendo a evolução do paciente. A prevenção da insuficiência cardíaca, na verdade, ela decorre do controle dos fatores de risco. Por exemplo, controlar a hipertensão arterial, na verdade, você vai ter menores índices de insuficiência cardíaca decorrentes de hipertensão arterial. Porém, controlar os fatores de risco, como colesterol, diabetes, cigarro, isso aí você vai diminuir as chances de infarto e, consequentemente, diminuir o risco de você desenvolver insuficiência cardíaca. Mas certas doenças não tem como a gente prevenir. Por exemplo, a insuficiência cardíaca decorrente da doença de Chagas, que não tem cura. A insuficiência cardíaca decorrente de quimioterápicos, radioterápicos. Então, o mais recomendado para esses casos é que os pacientes que estão sob o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, que são todas essas doenças cardiovasculares, essas comorbidades que a gente vê no dia a dia, esses pacientes devem fazer controles periódicos com o cardiologista a fim de que haja uma detecção precoce do efeito dessas doenças sobre o coração e, com isso, a gente tem impactos melhores no futuro. O tratamento da insuficiência cardíaca hoje é um tratamento baseado em medicamentos e também um tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca. O tratamento com remédio da insuficiência cardíaca envolve uma série de recomendações de uso adequado das medicações e, na maioria das vezes, por tempo ilimitado. O tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca, ele envolve desde o implante de marca-passos, como também dispositivos para melhorar o funcionamento do coração. O diagnóstico diferencial de insuficiência cardíaca, como é comum o paciente com insuficiência cardíaca apresentar-se com cansaço e falta de ar, há uma frequente confusão de sintomas e esse paciente muitas vezes ele tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca subvalorizado. Então ele faz um diagnóstico de que o cansaço e a falta de ar pode se dever à ansiedade, pode se dever ao sobrepeso, ao sedentarismo, à doença pulmonar ou até mesmo ao tabagismo e, na verdade, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca. Então, com essa subvalorização da doença, você acaba fazendo com que haja uma evolução da mesma e você deixe de fazer o tratamento correto em tempo adequado. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mais precocemente você vai introduzir as medicações corretas e certamente
isso terá um impacto positivo na sobrevida desse paciente. O paciente que tem um diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca, que tem instituído o tratamento adequado o quanto antes, esse paciente vai viver mais, vai ter menos descompensação, e ele vai melhorar os sintomas dele a ponto de viver como alguém que não tem a doença. Com o envelhecimento da população, aumentou também o risco dessa população desenvolver câncer. E o próprio câncer, como o tratamento do câncer, eles podem afetar o coração em menor ou maior grau. Então, com o envelhecimento da população, você dá mais margem para o paciente desenvolver insuficiência cardíaca. Então, a prevalência e a incidência de insuficiência cardíaca no nosso meio tem crescido, muitas vezes pelo envelhecimento natural da população. O indivíduo que não tem nenhum fator de risco, que não é hipertenso, não é diabético, não é fumante, não tem doença de Chagas, não teve nenhum tipo de câncer, ele tem um risco bem menor de desenvolver insuficiência cardíaca. Mas ele pode, por exemplo, ser acometido por uma infecção viral e a infecção viral afetar o coração e fazer com que ele desenvolva uma insuficiência cardíaca em questões de semanas ou meses ou ano. Então, ninguém está imune de desenvolver uma insuficiência cardíaca. O ideal para que a gente possa diagnosticar, monitorar e tratar um eventual caso de insuficiência cardíaca é você se ater aos sintomas: cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas, fraqueza para fazer as atividades que normalmente você fazia sem restrição nenhuma, limitações para subir 1 ou 2 lances de escada, acordar à noite, no meio da noite com sensação de sufocamento, tonturas e até mesmo desmaios são sinais e sintomas associados ao diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, o conhecimento desses sinais e sintomas, eles podem fazer com que você procure mais rapidamente um cardiologista e ele faça um correto diagnóstico e trata adequadamente a doença.